Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a vacinação contra o coronavírus. Para você que não me conhece, meu nome é Ellen Maiara Correia, eu sou farmacêutica oncológica e criei esse canal aqui no YouTube, Oncologia para você, para abordar sobre assuntos diversos relacionados à oncologia. Porém, como profissional da saúde, eu acredito que é o meu dever falar um pouco sobre esse assunto tão atual que é a vacinação contra o coronavírus. Aproveita que você está aqui e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu confesso para vocês que quando foi anunciado que nós teríamos a vacina, eu fiquei um tanto preocupada porque nós, profissionais da saúde, sabemos que para o desenvolvimento de vacinas e outros medicamentos, geralmente a indústria farmacêutica desenvolve durante anos diversos procedimentos pré-clínicos e clínicos para garantir a segurança e eficácia e lançamento no mercado para uso da população mundial. E hoje eu quero falar para vocês o que eu consegui absorver de conhecimento em relação à vacina. Para começar, eu gostaria de esclarecer que existem dois termos que são bastante utilizados quando se fala em desenvolvimento de medicamentos ou vacinas, que é a eficácia e a efetividade. São termos parecidos, porém que têm significados diferentes. Quando nós falamos em eficácia, nós estamos dizendo que aquele medicamento apresentou o resultado esperado num grupo de voluntários de pesquisa clínica. Porém, quando nós falamos na efetividade de um medicamento, nós estamos falando naquele momento no qual, após o seu lançamento no mercado e utilização na população mundial, foi capaz de mudar a realidade do mundo real se tratando daquela doença. Por exemplo, que com o seu uso ele foi capaz de diminuir o número de internações, o número de casos e o número de transmissões. No vídeo que eu fiz mais recente, eu falei sobre pesquisa clínica e expliquei quais são as etapas de um estudo clínico. E eu gostaria de passar rapidamente para vocês qual seria o caminho natural de desenvolvimento de uma vacina se nós não estivéssemos passando pelo momento atual, que é um momento emergencial. No desenvolvimento, nós temos uma primeira etapa, que é a pesquisa científica. Geralmente, esse período varia de 2 a 5 anos, e nessa fase é realizada a busca ativa de fundamentos para se iniciar os estudos pré-clínicos de desenvolvimento da vacina. Geralmente varia de 2 a 3 anos. Depois que se obtiveram os resultados esperados no estudo pré-clínico, o desenvolvimento passa para os estudos clínicos. E esses estudos são aqueles que realmente serão aplicados em seres humanos. Geralmente, a primeira fase é um estudo pequeno, que varia de 1 a 2 anos. Geralmente são utilizados voluntários saudáveis nessa etapa, e o principal objetivo é garantir a segurança. Depois nós temos os estudos clínicos de fase 2, que é um estudo realizado com um número maior de pessoas. Geralmente o tempo estimado é de 2 a 3 anos. Nessa fase, geralmente se busca adequar a dose para o menor efeito nocivo ao ser humano. Realizam-se testes para verificar se a resposta imunológica foi efetiva. Quando nós falamos do estudo de fase 3, envolve o maior número de pessoas ao redor do mundo que tem aquela doença, e nesse momento espera-se verificar se realmente aquela vacina que está sendo desenvolvida protege os indivíduos contra a doença. A fase varia de 2 a 4 anos. Depois da fase 3, ela vai passar por uma revisão regulatória no seu país. Depois da autorização, é realizada a fabricação e posteriormente o registro sanitário. Depois disso, são feitas as entregas e distribuições ao redor do mundo. Então, a partir do momento que aquela vacina ou aquele medicamento está sendo disponibilizada para a população mundial, iniciam-se os estudos clínicos de fase 4, que são baseados em farmacovigilância, que é a observação de eventos adversos leves, moderados ou graves, mesmo após a comercialização do produto. No caso da vacina contra o Covid-19, os estudos que estão sendo realizados ao redor do mundo para a fabricação, eles estão passando por essas fases 1, 2 e 3 de estudos clínicos, porém num ritmo bastante acelerado e muito maior do que nós estamos acostumados em pesquisa clínica, devido ao caráter emergencial e a necessidade da vacina ao redor do mundo. Como eu falei para vocês que a eficácia é o resultado que a vacina está apresentando nos grupos de voluntários dos estudos, hoje, para que a vacina tenha autorização regulatória, é preciso que ela tenha pelo menos 50% de eficácia global. Esse termo significa que ela tem o potencial de diminuir o risco de alguém desenvolver o Covid-19.
E é muito importante entender que essa porcentagem de no mínimo 50% de eficácia global não significa que de 10 pessoas que tomam, 5 vai funcionar e 5 não. Significa dizer que se ela tem a eficácia global de 50%, que aquela vacina tem um potencial de diminuir a sua chance de apresentar Covid-19 em 50%. A vacina Coronavac está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e em parceria com o Instituto Butantan, que vai receber algumas formulações prontas e também a matéria-prima para o invase e auxílio na fabricação da Coronavac. Essa vacina, a sua porcentagem de eficácia global foi de 50,4%, ou seja, ela atende à especificação regulatória de liberação e, além disso, ela apresentou uma porcentagem de 78% de diminuir sintomas leves e 100% de porcentagem de diminuir sintomas severos. A vacina, ela prepara o corpo para responder a uma infecção. Como ela diminui a intensidade dos sintomas, automaticamente ela acaba reduzindo o número de hospitalizações, resultando numa diminuição do número de internações. Além disso, diminuindo o número de internações e número de casos, poderá diminuir o risco de transmissão da doença. Historicamente, o uso de vacinas contribuiu para a redução e a erradicação de determinadas doenças. Algumas limitações existem em relação à vacina, porque pode ocorrer do indivíduo ter uma falha de resposta do seu sistema imune, ou até mesmo fatores genéticos individuais no qual aquele indivíduo não possui certas linhagens de células B que são capazes de produzir anticorpos contra determinados patógenos como vírus e bactérias. Existe também a possibilidade do indivíduo apresentar uma resposta imunológica tardia ou lenta, não conseguindo destruir aquele agente estranho no organismo. Existem vacinas que são produzidas com o vírus morto ou alguns fragmentos do vírus. Temos aquelas que são produzidas com o vírus atenuado, no qual são utilizadas substâncias que inativam a forma virulenta do vírus. Existem alguns tipos de vacinas genéticas, no qual o vírus é modificado geneticamente para produzir proteínas virais. E a produção dessa mesma proteína que seria produzida pelo vírus vai causar no organismo uma resposta imunológica. E a Coronavac, que está sendo disponibilizada no Brasil, ela foi produzida com o vírus morto. E embora alguns países tenham tido uma rápida aprovação da vacina, eles estão encontrando dificuldades e barreiras para a implementação de ações para a rápida vacinação da população em geral. E o nosso país, o Brasil, ele é referência em campanhas de vacinação. Por exemplo, a última mobilização que houve em 2020, em plena pandemia, no qual foram vacinados 90,2% do público-alvo, o que representa 64,9 milhões de pessoas. Alguns países, como a Turquia, a Indonésia e o Chile, também já adquiriram a Coronavac, e Israel já apresentou queda de 60% de internação por idosos em 3 semanas de vacinação. E o Instituto Butantan, que está responsável pela produção de vacinas, é referência na produção de soros e vacinas e também reconhecido mundialmente. Então, nesse momento emergencial no qual nós vivemos, essa vacina ela tem apresentado uma esperança para todos nós. E hoje, depois de entender um pouco melhor sobre o assunto, eu acredito que incentivar a vacinação é proteger você, a sua família e seus amigos. E além disso, é a esperança de que nós tenhamos a diminuição do número de casos, a queda no número de internações e hospitalizações. E hoje eu quero passar a mensagem para vocês de que eu acredito que a vacinação, da mesma forma que venceu outras doenças no passado, irá nos ajudar a vencer essa batalha contra o Covid-19. E eu gostaria de deixar um convite para você continuar acompanhando os meus conteúdos relacionados à oncologia. Eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram para que vocês me acompanhem por lá também. Muito obrigada pela sua atenção.